Hoje nós vamos estudar com vocês Hebreus capítulo 11. Abram a Bíblia lá no livro de Hebreus, no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 11. Está lá perto de Apocalipse, perto de Tiago. Hebreus capítulo 11, no finalzinho da Bíblia. Hoje nós queremos estudar com vocês sobre a fé. Vocês sabem que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O mundo vive pela vista, o mundo vive pelo que vê, pelo que apalpa, pelo que pega. Mas nós, filhos e filhas de Deus, vivemos pela fé. E quando nós experimentamos o que é viver pela fé, a gente sente uma emoção, porque vê que Deus responde, que Deus guia a nossa vida. Acharam aí? Hebreus capítulo 11. As pessoas dizem assim: eu não tenho fé. Será que as pessoas não têm fé? Você exerce a sua fé todos os dias. Quando você entra num ônibus, lá em Brasília, reclina o banco e dorme a noite toda, e chega aqui na manhã seguinte. Isto é fé. Isto é fé, senão você não dormiria. Você ia ficar com o olho arregalado a noite toda, porque não confia no motorista, não confia no Deus, não confia em ninguém, não confia na estrada. Mas quando você deita e dorme, enquanto o motorista dirige, e você chega aqui na manhã seguinte, isto chama-se o quê? Fé. Fé em quem? Primeiro em Deus, porque você ora antes de viajar. Fé no motorista, que Deus vai dirigir aquele motorista. Queridos, nós exercemos fé. A Evelyn e os filhos estão voltando para a Flórida agora, na próxima semana. Eles vão entrar no avião aqui em Brasília e vão descer lá em Orlando. 8 horas de voo. No meio de tantos aviões que estão caindo, porque tem caído muitos aviões, tá certo? Isso tem se duplicado. Mas exige-se fé. Você entrar num avião e decolar. E as pessoas até mesmo dormem. Isso é o quê? Fé. Quando você vai num restaurante e você pede um prato, escolhe um prato, e a pessoa prepara e traz e você come, você viu a pessoa preparando? Não. Você sabe o que ele colocou dentro do prato? Lá na panela? Não. Você come pela fé. Você aceita ou não, você vive exercendo a fé diariamente. Você exerce a fé. Por isso, nós temos que exercer a nossa fé em Deus, porque a fé, ela é exercida em seres humanos, em restaurantes, em aviões, em ônibus. Nós exercemos fé. Precisamos exercer fé em quem? Em Deus, na palavra de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Leia comigo Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. Todos acharam? Leiam comigo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vocês estão vendo a primeira frase que está no verso 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que acreditar que Jesus existe, que Deus o Pai existe, que o Deus o Pai deu seu Filho Jesus para nascer da Virgem Maria, viveu 33 anos na terra, e quando tinha 33 anos, ele foi morto na cruz do Calvário. Eles o mataram, mas ele não ficou morto na sepultura, ele ressuscitou. Eu não estava lá, eu não vi, você não viu. Nós lemos esta história na Bíblia. Isto exige o quê? Fé. Ah, você vai acreditar nessa história que a Bíblia conta? Eu acredito. Tantos livros que não são da Bíblia, a gente lê outros livros e acredita. Não é verdade?
Você ouve falar de um presidente do Brasil, Getúlio Vargas? Você não vivia naquele tempo? Castelo Branco, como presidente do Brasil, você não estava vivendo naquele tempo, talvez, mas você vai dizer que ele não existiu, porque você não viu, porque você não conviveu com ele? Você diz, eu não acredito? Vão dizer que você é ignorante, porque não está acreditando na história. Você vai dizer que não crê em Jesus, porque você não viu Jesus? Você não esteve lá no tempo em que Jesus viveu na terra? Mas existem livros contando a vida de Jesus. Não é somente a Bíblia que conta a vida de Jesus, existem livros na história. Historiadores falam de Jesus como um personagem histórico, um personagem que viveu, que nasceu em Belém, que morreu em Jerusalém. Queridos, embora não tenhamos visto, mas nós cremos, porque isto exige fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Para você se ajoelhar na frente de Jesus, sem estar vendo Jesus, e começar a fazer a sua oração, e falar da sua vida para Jesus, desabafar ou pedir perdão, você não está vendo Jesus ali, mas você está exercendo fé. Um amigo nosso com quem nós estudamos a Bíblia, ele se tornou pastor, ele estava ajoelhado, fazendo a sua oração, o pai era ateu, e o pai passou pela janela e viu o filho ajoelhado, fazendo uma oração. E ele foi até o filho e disse, filho, primeiro, que homem não se ajoelha. Veja só a atitude do pai, homem não se ajoelha. Segundo, que Deus não existe. Você está falando sozinho. Queridos, porque Deus não existe? Quem fez céus e terra? O céu estrelado, as galáxias, os sóis, as luas e as estrelas, quem fez? Surgiu do nada? Do nada surge o que é ruim, o que é sujo, o que é feio, espinhos. Mas coisas lindas, como jardins, alguém tem que plantar e cuidar. Coisas lindas como o sol, como a lua e as estrelas, este céu azul, à noite você olha para o céu e vê este céu lindo. Isso não surgiu por acaso. Existe um Criador. Mas você tem que exercer fé, porque você não viu esse Criador criando a terra. Você não estava lá na primeira semana, a semana da criação, mas você exerce fé. Ah, mas eu só vou acreditar naquilo que eu vejo. Eu sou evolucionista, não creio que Deus fez os céus e a terra. Sim, e você viu por acaso, porque os evolucionistas dizem que a terra surgiu de uma grande explosão. Ah, houve um Big Bang, uma grande explosão, e aí surgiu a terra, surgiu a vida. Eu pergunto, tem que ter muita fé para acreditar nisso. Exige menos fé acreditar que um ser inteligente chamado Deus criou. É óbvio. Se você vê um relógio, ele atesta que existiu um relógio. Se você olha para um relógio, isto exige a existência de um relojoeiro. Como é que vai existir um relógio sem um relojoeiro? Ah, esse relógio surgiu de uma explosão que houve ali, e aí surgiu esse relógio. Nem as crianças vão acreditar nessa história, que de uma explosão surgiu as peças do relógio todas encaixadinhas e no tic-tac, tic-tac, marcando o tempo. Queridos, isso é absurdo, isso é fé absurda. Mas acreditar que um ser inteligente criou o relógio é fácil aceitar. Olhar para os céus, olhar para você como ser humano e ver a complexidade do seu corpo, a complexidade dos seus olhos. Você tem que pensar, alguém me fez, alguém me criou, eu não surgi por acaso. Isso exige o quê? Fé. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o texto que nós lemos, quero que você leia de novo, capítulo 11, verso 6. Leia comigo novamente. De fato, sem fé
é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, você se aproxima de Deus, tem que crer que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, nós viemos morar aqui neste lugar. Pela fé. Pela fé, nós compramos esta terra sem ver. Pela fé, nós assinamos a Escritura sem pisar nela. E só viemos pisar nesta terra depois da Escritura assinada. O que é isso? Fé. Fé em quem? No Deus que me mandou para cá. No Deus que providenciou o dinheiro para comprar isso. Queridos, nós vivemos pela fé e não pela vista. Aqueles que dizem, eu só acredito naquilo que eu vejo, não sabem o que está falando, porque ele não vê o vento. Ou você já viu o vento? Mas você sente os efeitos do vento, não sente? Você não viu Deus, mas você não sente os efeitos da existência de Deus? Porque você é produto das mãos de Deus. O amor de uma mãe pela sua criança é produto que vem de Deus. Deus é a fonte do amor. Portanto, pela fé, nós agradamos a Deus. Aqui o capítulo 11, verso 1 agora. Capítulo 11, verso 1. Leia comigo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é duvidar, ou fé é ter certeza? Veja o que a Bíblia define como fé. Capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o quê? Certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Pela fé você tem certeza de que Deus existe. E mesmo que todos digam não existe, você vai continuar acreditando. Ateus que dizem para mim que Deus não existe, eu digo, tudo bem, vou respeitar você, mas suponha que Deus existe. Veja só o desafio que eu lanço para o ateu. Suponha que Deus existe e faça um pedido difícil na sua mente. Não conte para ninguém o pedido que você está fazendo, nem para sua esposa, para ninguém. Só faça no pensamento um pedido difícil, de algo difícil, para que Deus prove se Ele existe ou não. Suponha que Deus existe. Eu já fiz isso com 2 pessoas que se diziam ateus. No dia seguinte, quando eu encontrei com um deles, que estava numa cama de um hospital, eu entrei no quarto dele, porque eu tinha dito, ele estava com a perna esmagada. A perna dele tinha sido esmagada, porque ele estava andando de moto e um carro prensou, não é? Ele foi prensado e a perna foi esmagada. E queriam cortar a perna dele, porque estava apodrecendo a perna. E eu não sabia se autorizava a cortar ou não. E me chamaram para orar por ele, e eu disse, ele falou, eu não sei se eu devo permitir, eu tenho que assinar aqui para eles cortarem a minha perna, mas eu não queria perder a minha perna. Eu disse, ore a Deus, Deus vai te orientar. Ele falou, esse é o problema, porque eu não creio em Deus. Meu pai era ateu, eu sou ateu, como é que eu vou orar a Deus? Foi quando eu disse para ele, suponha que Deus existe. Suponha que Deus existe. E faça um pedido na sua mente, para que Deus mostre se Ele existe ou não. Foi quando no dia seguinte eu entrei no quarto, ele com um sorriso disse, Deus existe. Deus existe. E eu não vou cortar a minha perna. Eu não vou assinar para que eles cortem a minha perna. Ele não assinou. E não cortaram a perna dele. E daquele dia para frente a perna começou a melhorar. E hoje ele está caminhando com as 2 pernas. Mas ele me respondeu, Deus existe. Queridos, é fé, não é o ver, não é o pegar, não é apalpar, é pela fé que você crê que Jesus existe, que Jesus subiu ao céu, Jesus vai voltar, é pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Agora veja o verso 2. Verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 3. Pela fé
entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Como é que nós entendemos que o universo foi feito? Pela palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus falava e tudo aparecia. Surjam flores, surgiam as flores. Surjam animais, surgiam os animais. Haja separação entre águas e apareça a porção seca, e apareceu a porção seca. Tudo isso está no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Deus falava e aparecia. Mas eu vou acreditar nisso pela fé. É isso que está escrito aqui em Hebreus capítulo 11, verso 3. Leia comigo. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado como? Como? Pela palavra de Deus. Ele falava. Ele falava. Mas isso pode acontecer? Ora, Jesus não falou para o leproso: fique limpo. E a pele do leproso não ficou limpa, linda, como a pele de uma criança? No momento em que Jesus falou, fique limpo, ele ficou limpo. No momento em que Jesus falou para o cego, que você veja, ele passou a ver. No momento em que Jesus falou para o paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda, ele se levantou. Ou seja, pela palavra, há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é somente a palavra verbal, existe também a palavra escrita. Essa é a palavra de Deus escrita. Há poder na palavra de Deus escrita. Se você crê nesse livro, você crê na palavra de Deus. E você vai aceitar pela fé que tudo foi feito neste mundo pela palavra que saiu da boca de Deus. Está lendo aí o capítulo 11, verso 3? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, ou seja, aquilo que você vê, veio a existir das coisas invisíveis, ou seja, das coisas que não aparecem. O que você vê hoje veio de onde? Do invisível. Uma matéria que você não conhecia, não via, Deus falou e ela se transformou em animais, se transformou em árvores, se transformou em flores, se transformou em homem, porque você foi feito do pó da terra, e a mulher foi feita da costela de Adão. Ora, Deus é Deus. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Rio Jordão, o Deus que era a nuvem fazendo sombra para o povo de Israel, caminhando 40 anos no deserto, mas eles tinham sombra durante o dia todo, e à noite no deserto é frio, mas eles tinham o aquecimento, porque aquela nuvem à noite se tornava o quê? Uma coluna de fogo, iluminando o acampamento e aquecendo o acampamento. E água no deserto? Como é que se bebe água no deserto? As pessoas morrem, caminhando um dia ou dois no deserto sem água, é suficiente 1 ou 2 dias para morrer. Mas eles caminharam 40 anos. E quanta água eles bebiam cada dia? Muita água. Eram mais de 2 milhões de homens e mulheres. Mais de 2 milhões de homens e mulheres. Tinha que ter muita água. E de onde vinha tanta água? Da rocha. Que rocha? Que é Jesus. Jesus era a rocha da onde saía a água. Aonde o povo de Deus ia caminhando pelo deserto, aonde eles iam, lá estava a rocha, que produzia água. A rocha os seguia. Presta atenção nisso. A rocha os seguia. Queridos, Deus é o Deus do impossível. Ele faz cair maná do céu quando Ele quer. Ele faz sair água da rocha quando Ele quer. Pela fé você acredita em Deus. Agora veja o verso 4. O verso 4. Exemplos de fé. Essa lista mencionada aqui em Hebreus capítulo 11, ela não está fechada não, ela está aberta. Deus não fechou essa lista, ela está aberta. Pode entrar alguns nomes mais aqui nessa lista. O seu nome como heróis da fé, como heroína da fé, pode entrar nessa lista, se você quiser. Quem é o primeiro herói da fé que aparece aí?
Verso 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. O que Deus pediu? Um cordeiro. Você quer perdão dos pecados, tem que trazer um cordeiro como oferta de sacrifício. Caim, que não era obediente, trouxe o que? Frutos da terra, e encheu o altar dele de frutos da terra. Deus não aceitou. Abel, que era obediente, trouxe um cordeiro, e desceu fogo do céu e queimou o cordeiro, como demonstração de aceitação. Deus aceitou. Aí Caim ficou com inveja de Abel, porque Deus aceitou Abel e rejeitou Caim, e Caim ficou com inveja. Ora, não precisa ficar com inveja, basta obedecer. Quem obedece recebe a bênção. Quem obedece recebe a bênção. Existem bênçãos que Deus derrama sobre todos, obedientes e desobedientes. Mas existem outras bênçãos especiais que Deus só dá para os obedientes. E aqui diz que Abel é o primeiro herói da fé que aparece aqui. E Caim o matou. Verso 4 está dizendo: pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Como é que Abel, depois de morto, ainda continua falando? Pelas obras dele, pela vida, pelo testemunho que ele deu, ele continua sendo um exemplo para você e para mim, um exemplo de fé. Ele creu em Deus. E agora o segundo herói da fé que aparece no verso 5, não é? Quem é o segundo herói da fé? Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque era tão amigo de Deus, conversava tanto com Deus, trabalhava conversando com Deus, acordava falando com Deus, ia dormir falando com Deus. Queridos, ele era amigo de Deus. E Deus disse: Enoque, a gente conversa tanto, passamos tanto tempo juntos, é melhor você vir para a minha casa. E levou Enoque para a casa dele, para o céu. Queridos, Enoque foi trasladado vivo para o céu. Amizade com Deus. Ele falava com Deus, ele tinha fé. Nunca ninguém jamais viu a Deus. Se algum pecador contemplar o rosto de Deus, morre fulminado, porque nós somos pecadores e Deus é santo. Então Enoque falava com Deus, mas não via a face de Deus. Mas ele cria, ele acreditava, exercia fé. E ele foi trasladado, ele tornou-se um herói da fé. E aqui diz, olha, agora o verso 7. Qual é o próximo herói da fé? Verso 7. Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, ou seja, construiu uma arca, para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Queridos, nunca tinha chovido sobre a terra. Sabem como é que a terra era regada? Como é que as plantas eram regadas, recebiam umidade? Porque não existia chuva antes do dilúvio. Antes do dilúvio, a terra era regada pelo orvalho da noite. Até hoje, quando você acorda de manhã, você vê a grama o quê? Molhada. Você choveu à noite? Não choveu à noite. Isso é o orvalho. Mesmo em regiões secas como aqui, existe o orvalho. Imagine, antes do dilúvio, existia muito mais orvalho. Nunca tinha chovido. E agora Noé começou a pregar que o mundo seria destruído por um dilúvio de água, que ia chover tanto que as águas iam cobrir toda a terra. E Deus me mandou construir um barco, um navio. Queridos, e ele construiu. Foi chamado de louco, de doido. Mas ele nunca tinha visto uma chuva em toda a vida dele, mas ele creu em Deus. Ele exerceu fé. Por isso diz aqui, capítulo 11 e o verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam,
e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, ou seja, construiu uma arca para a salvação da sua casa. Queridos, pessoas que exerceram fé, Deus exige de você também fé. E o próximo aí, verso 8: pela fé quem? Abraão. Abraão não tinha filhos, Sara já era velha, já tinha passado a época dela ter filhos, e Deus disse: eu vou dar um filho para você, Abraão, mas vai ser de Sara. Mas demoraram 20 anos, e nessa demora, Sara e Abraão conversaram e disseram: olha, eu acho que Deus prometeu uma coisa e está tendo dificuldade para cumprir. Vamos ajudar a Deus? Vamos dar uma mãozinha para Deus? Sara disse: eu tenho uma serva chamada Agar, uma serva egípcia. Pega essa serva e tem um filho com ela, e esse filho vai nascer nos meus braços, e ele vai ser meu filho, e Deus vai abençoar, e assim eu vou ter um filho, através da minha serva. Vocês acham que Deus aprovou? Não. Aí nasceu Ismael, e Deus disse: não é através da serva egípcia. Eu disse que eu vou dar um filho para você, Abraão, de Sara, dela. E quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos, nasceu Isaque. Queridos, Abraão aprendeu a exercer fé. Quando ele saiu da terra onde ele vivia, em Ur dos Caldeus, para uma terra que ele não conhecia, que Deus iria mostrar, e ele saiu viajando, levando todo o seu gado, toda a sua riqueza. Ele saiu sem saber para onde ia. Isto era o quê? Fé. Por isso diz aqui, capítulo 11 e o verso 8: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10, leia comigo. Por que Abraão exerceu a fé e obedeceu? Por quê? Verso 10: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que cidade é esta que Abraão aguardava? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que está no capítulo 21 de Apocalipse, que vai descer do céu, construída, prontinha, a Nova Jerusalém. Ele aguardava a cidade santa que desceria do céu. Ele viveu como peregrino na terra, obedecendo a Deus. Viveu em tendas. Não é muito confortável viver em tendas, não. Viver em casas é mais confortável, é mais seguro. Mas ele viveu em tendas, armava e desarmava as tendas. Armava a tenda aqui, desarmava e continuava viajando. Ele, um homem rico, viveu em tendas, porque ele sonhava com a cidade santa. Ele aguardava a Nova Jerusalém. Ele viveu pela fé. Pela fé ele recebeu um filho, Isaque. Queridos, vamos ver agora o capítulo 11 e o verso 13. Verso 13. Capítulo 11, verso 13. Leiam comigo. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Todos estes morreram na fé, sem terem obtido a promessa. Que promessa? Promessa de ir para o céu. Promessa de ir para a Nova Jerusalém. Morreram sem obter a promessa. Como é que as pessoas dizem que a pessoa, quando morre, já vai para o céu? Se aqui diz: todos estes morreram sem receber o quê? A promessa. Onde é que a pessoa é colocada? Para onde a pessoa vai quando ela morre? Você leva a pessoa para o cemitério, você enterra a pessoa, e ali ela está esperando o quê? A ressurreição na volta de Jesus.
Todos estes morreram e estão aguardando o cumprimento da promessa. A segunda vinda de Jesus vai ressuscitar os mortos e levá-los para o céu, para que eles entrem para a Nova Jerusalém, pelas portas da Nova Jerusalém. Aí vão receber o cumprimento da promessa. Essa é a promessa que Deus fez para eles e para nós também. Você está sendo chamado hoje, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus está chamando você para ser um herói da fé. Deus está chamando você para ser uma heroína da fé. Viver pela fé, crendo na palavra que saiu da boca de Deus. E o seu nome pode entrar para esta lista de heróis da fé. Amém? Quantos creem em Deus, embora não vejam Deus, mas creem em Deus? Aleluia! Crê que Ele existe e que Jesus Cristo vai voltar para nos levar para o céu. Se você crê nisso, fique com a sua mão levantada. Eu quero orar por você neste momento. Pai eterno, nós cremos que o Senhor Deus existe, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos que o Senhor deu o seu Filho amado para morrer por nós, que Ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e que Ele vai voltar para nos buscar, e vai nos levar para a Nova Jerusalém, que está no céu. Pai eterno, nós queremos que o Senhor escreva o nosso nome na lista dos heróis e heroínas da fé. Ouve a nossa oração, anote a decisão, anote as mãos levantadas e abençoa cada um que aqui está. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos, e todos dizemos amém, Senhor. Deus seja louvado. Aleluia.